Alô, comunidade! 28 de agosto de 2025. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre às 5 horas da tarde, o melhor resumo, notícias quentes, análise para você aqui no ICL Urgente. E sempre no plantão de notícias, na redação, a Laura Couto com a gente. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Boa tarde para o pessoal das rádios, boa tarde para quem nos acompanha pela internet. Agradecendo demais a audiência, o povo que nos assiste, às vezes não assiste ao vivo, mas assiste depois na internet, para acompanhar esse resumo, sempre com essa cobertura crítica feita aqui pelo ICL. Boa tarde para você que mora nesse país em que a dúvida agora não é se Bolsonaro será condenado, mas sim onde ele vai cumprir a pena. A papuda o aguarda, tá ok? Ou será a cela na PF o aguarda, tá ok? Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre isso, onde Bolsonaro pode cumprir a pena pela tentativa de golpe de Estado. O julgamento acontece semana que vem. Tá chegando a hora, gente. Tá chegando a hora. Bem, mas vamos começar com uma notícia importantíssima desta quinta-feira. Mega operação policial feita por instituições, organismos federais. Vamos lá. O lar dos criminosos é abridos 15 mandados de busca e apreensão. Você sempre ouviu falar isso, né? Que o verdadeiro criminoso não estava lá na comunidade, na favela, no bairro da periferia ou do subúrbio. Era a turma que mora nos condomínios ou que atua dentro do sistema financeiro. E dessa vez, a Polícia Federal, junto com a Receita Federal, vários organismos atuando em conjunto, chegaram no coração da Faria Lima e descobriram o escândalo que junta crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fintechs, bancos, mercado financeiro, tudo junto. Laura Couto vai explicar melhor para a gente essa história. Laura. Rodrigo, a Operação Carbono Oculto, que atingiu o coração da Faria Lima, já é a maior realizada no Brasil contra o crime organizado. A gente separou uma arte para explicar melhor, então se você está vendo por vídeo, seria legal olhar a tela. O esquema funciona da seguinte forma, Rodrigo. Um dos negócios da facção criminosa é investir no setor de combustíveis para lavar dinheiro, principalmente do tráfico. Só que a gente está falando de muito dinheiro. O PCC, então, recorreu ao pessoal da Faria Lima para usar como escudo os fundos de investimento. Esse dinheiro ilícito era aplicado nas instituições financeiras e, claro, para ter acesso aos postos de combustível, distribuidoras e fundos de investimentos, a organização usava laranjas, que são pessoas contratadas para se infiltrar e participar desse esquema de fraude. A Receita Federal apontou a existência de pelo menos 40 fundos de investimentos, as chamadas fintechs, que estavam sob o controle dessa facção criminosa. Uma delas, uma fintech de pagamento, atuava como um banco paralelo do PCC e movimentou 46 bilhões de reais não rastreáveis entre 2020 e 2024. Segundo um secretário da Receita Federal, esse esquema todo do PCC teria movimentado mais de 70 bilhões de reais, Rodrigo. Uma das maiores organizações criminosas da América Latina, bem debaixo do nariz da Faria Lima. Quem podia imaginar, né, Rodrigo? Pois é, Laura, enquanto você falava, até baixei a cabeça aqui para ver esse quadro que a nossa equipe trouxe aqui. Foi feito pela Receita Federal, mas explica bastante. Eu queria colocar aqui no telão, colocar de novo aqui no telão para a gente entender um pouco melhor, né? Porque é um quadro que mostra a complexidade disso tudo, né? Os membros da facção criminosa, do PCC, né, usavam, né, mandavam dinheiro ilícito para distribuidoras de combustível, postos de combustível, lojas de conveniência. Então, o dinheiro ilícito entrava aqui. Aí a pessoa vai lá, abastece naquele posto de gasolina. O dinheiro já virou um dinheiro, né, que foi branqueado, lavado. E aí ele vai para a fintech, né, sem controle nenhum, porque a Receita Federal não tinha e não tem controle sobre essas transações feitas através de fintechs, que são esses meios de pagamento, esses bancos, que não são bancos tradicionais, são feitos através de aplicativo, e aí o dinheiro saía das fintechs, já branqueado e lavado, e ia para fundos multimercado, para terminais portuários, compra de caminhões, bens de luxo.
isso aqui explica como é que funcionava a Operação Carbono Oculto. Bom, pessoal, mas o que é importante? Vamos entender uma coisa. Vocês lembram daquele vídeo do Nicolas Ferreira falando mal, tentando dizer que aquela ideia de controlar, de ter alguma regulação, alguma fiscalização nas fintechs, era para cobrar imposto de PIX? Lembra? Olha, onde tem escândalo, às vezes criminoso, tem Nicolas Ferreira. O deputado foi o principal culpado por derrubar aquela instrução normativa que exigia que fintechs e bancos enviassem dados de operações à Receita Federal. Ou seja, que poderia permitir a fiscalização de esquemas criminosos como este aqui que foi revelado na operação de hoje. O Nicolas ajudou a derrubar a instrução normativa que permitia fiscalizar tudo isso. A medida foi revogada após o chamado escândalo do PIX. Em janeiro, o Nicolas postou um vídeo que teve milhões de visualizações, popularizando a fake news de que o sistema de pagamentos, o PIX, seria taxado. A repercussão enorme criou uma onda de desinformação e a narrativa mentirosa de Nicolas conseguiu distorcer o conteúdo daquela instrução normativa, dificultando o rastreamento de operações ilícitas e tirando as fintechs do radar da Receita Federal. Não tirou totalmente, porque a gente está vendo, mas obrigou a se fazer uma investigação desse tamanho para conseguir desmontar o esquema. A gente preparou aqui um outro quadro, uma outra arte, para você entender, então, o que aconteceu. Crime organizado e fake news. Então tá aqui, olha, presta atenção, você que está só nos escutando, eu vou fazer um resumo agora e está aqui na tela esse resumo também. Vale a pena olhar aqui para a tela. Instrução Normativa 2219 de 2024. Ela não criava imposto, só exigia dados das fintechs e de bancos desses bancos que não têm agência, que até então não eram fiscalizados. Então era isso que dizia a instrução normativa. O que aconteceu? Teve que ser revogada após a onda de fake news, dificultando o rastreamento de operações ilícitas. Ou seja, ao derrubar aquela instrução, se favoreceu o PCC. Bom, a Operação Carbono Oculto e também uma outra operação em paralelo que chama TANK, mas a Operação Carbono Oculto revelou o uso de fintechs e de fundos pelo PCC para lavar bilhões, ou seja, mostrou por que aquela instrução normativa era necessária. A Receita Federal admite que o crime organizado se aproveita da falta de prestação de informações, né, que justamente a instrução normativa queria acabar com isso, queria dizer assim, se banco presta informação sobre movimentações suspeitas, por que fintech, por que banco que só funciona pelo celular não presta informação? Aí vem o Nicolas e aquela onda da extrema-direita e derrubam aquela instrução, favorecendo o quê? Crime organizado. Então, para a gente entender como funciona, fake news ajuda o crime organizado. Precisou de uma mega operação da Polícia Federal, articulação federal para desmontar esse esquema, né? E que, repito, atingiu o coração da Faria Lima, do sistema, do mercado financeiro brasileiro. Então, o crime, quando você fala, tem que combater o crime organizado, combate-se o crime organizado combatendo fake news, combatendo o mentiroso que tem mandado de deputado federal, combate-se o crime organizado impedindo ondas como aquela que acabou derrubando uma lei que era justa, mas que foi, né, vítima, uma instrução normativa foi vítima daquela onda de mentiras. O presidente Lula se manifestou sobre esse escândalo da Faria Lima. Faria Lima / PCC, por isso que o nosso título hoje é PCC Sociedade Anônima. PCC Sociedade Anônima. O presidente Lula falou, vamos ver o que ele disse nas redes sociais, tem aqui um trecho da fala de Lula. Nas redes sociais, eu vou ler só o começo aqui, vamos lá. Lula, a população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal, Ministérios Públicos Estaduais. Foram deflagradas 3 operações simultâneas nos setores financeiro e de combustíveis envolvendo 10 estados. Ou seja,
Sem articulação federal não se combate crime organizado. Não adianta, quer dizer, é importante ter a Polícia Civil de São Paulo, do Rio, de Minas, da Bahia, mas sem articulação federal não se combate, porque esse crime não respeita a fronteira dos estados, né? Então, importante a articulação federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também celebrou a mega operação. Haddad disse que ela chegou ao coração do problema e que conseguiu alcançar o andar de cima do crime organizado. Vamos ver um trecho da fala de Fernando Haddad. É um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. Importante essa fala do Fernando Haddad. A gente sempre ouviu falar isso lá no Rio de Janeiro, né? O crime não está na Rocinha, está nas coberturas do Leblon ou nos condomínios, né? Dessa vez o que o Haddad está dizendo é o crime, a gente chegou ao coração e o coração fica no andar de cima. O coração é esse sofisticado sistema que misturava posto de combustível, distribuição de combustível, lavagem do dinheiro através das fintechs, para depois aplicar em terminais portuários, caminhões e outras áreas aí para lavar o dinheiro do crime organizado. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também comentou o caso da Faria Lima. Vamos acompanhar a fala de Lewandowski, vamos lá. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Ou seja, atacando neste momento o setor de combustíveis, a apropriação das organizações criminosas, em parte, do setor de combustíveis e a sua ligação com o setor financeiro no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Eu diria que, com toda certeza, é uma das maiores operações da história brasileira e eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais. Então, esse foi o Lewandowski. Interessante que, além do governo, figuras da direita também comentaram e até comemoraram a realização desta superoperação. Sabe quem, por exemplo? Sérgio Moro tentou surfar no sucesso da Operação Carbono Oculto. Vamos ver o que disse o Sérgio Moro? Vamos lá. Olha, essa operação contra o PCC confirma que a integração e a atuação conjunta entre os órgãos públicos é essencial no combate ao crime organizado e à criminalidade em geral. Até aí tudo bem, todo mundo concorda, né? Mas daí vem o pulo do gato aqui, do Sérgio Moro. Olha a segunda frase. Foi a mesma estratégia da Lava Jato que os bandidos e seus aliados tentaram insistentemente demonizar. Já passou da hora de ser retomado um modelo de forças-tarefa para que as organizações criminosas sejam desmanteladas. Não, Sérgio Moro, desculpa. Ninguém demonizou, nem os bandidos, nem jornalistas, nem o Supremo, nem juristas. Ninguém demonizou a Lava Jato porque ela combatia o crime organizado ou porque ela praticava integração de órgãos para combater o crime organizado. A crítica à Lava Jato é porque ela foi uma operação feita sob encomenda para atingir um lado da política no Brasil e para impedir um candidato de ser presidente, que seria o Lula. E isso ficou depois evidenciado pelos áudios da Vaza Jato. E tanto isso foi assim, Sérgio Moro, que você foi premiado pelo Bolsonaro virando ministro da Justiça dele por ter impedido o Lula de concorrer, porque o Lula ia ganhar a eleição de 2018. Então é por isso que a Lava Jato foi criticada.
Se ela tivesse sido uma operação de articulação de fato entre Ministério Público e outros órgãos para combater o crime, estaria ok. O que está acontecendo agora não tem nada a ver com Lava Jato. É usar instituições que já existem e fazer a coordenação. Não ficar inventando a roda, concentrar tudo em Curitiba. Aí julgava um caso que aconteceu no Rio, em Brasília, na mão do Sérgio Moro. Ele era o dono de todos os casos. E aí deu no que deu, uma fraude processual que acabou sendo desmontada depois no Supremo Tribunal Federal. Bom, falando em Supremo Tribunal Federal, a gente vai depois acompanhar os desdobramentos desse caso, dessa operação. Mas vamos falar do principal caso que o Supremo vai julgar na semana que vem. O julgamento de Bolsonaro se aproxima dele e de outros 7, incluindo generais e um almirante, pela primeira vez na história, hein? Os ministros do STF avaliam que uma eventual prisão do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado não deve ser cumprida num quartel do Exército. Sabe por quê? O receio é que apoiadores da extrema-direita poderiam incitar, fazer atos ali nas áreas próximas ao QG ou ao quartel onde estivesse o Bolsonaro, gerando uma reedição dos acampamentos golpistas de 2022. Com isso, parte dos ministros da Corte considera mais prováveis 2 possibilidades. 1. Uma cela especial no centro penitenciário da Papuda, em Brasília. Vocês se lembram do Bolsonaro gravando assim? Ô Lula, a Papuda o aguarda. Agora é ele. O Bolsonaro, a Papuda o aguarda. Mas pode ser que não. Pode ser que, em vez de cela especial na Papuda, haja uma cela especial na Superintendência da PF, lá em Brasília. Aliás, tem uma cela já preparada. Seriam esses 2 locais, Papuda ou sede da PF. E a terceira hipótese, que também não deve ser descartada, é prisão, aí já cumprindo pena, em casa. Prisão domiciliar pela alegação de que ele tem um problema sério de saúde. Mas, olha aí, a Papuda o aguarda, tá ok? Pode ser. É uma das possibilidades. O Bolsonaro volta contra ele tudo aquilo que ele falou naquele monte de vídeo e tal, desejando para os adversários, o que agora vai acontecer, talvez, com ele. Que vai ser condenado, vai. E que vai ser preso também. A dúvida agora é onde vai cumprir essa prisão. Bom, por enquanto ele segue em prisão domiciliar, que ainda é cautelar, não houve a condenação. Depois de algumas visitas indesejadas, ele até reclamou, Hoje, o ex-presidente recebeu um convidado ilustre, Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Foi a primeira visita de Valdemar a Bolsonaro desde a prisão domiciliar. No encontro, os 2 caciques do PL trataram de estratégias eleitorais e do planejamento para 2026, principalmente no que diz respeito ao Senado. Além disso, Valdemar e Bolsonaro discutiram sobre como minimizar as disputas internas. Informações são do jornal O Globo e a Laura Couto tem mais detalhes sobre esse encontro. Laura. Rodrigo, o foco da conversa realmente foi o Senado. O plano do Jair Bolsonaro é eleger o máximo de aliados com o objetivo de construir uma bancada anti-Supremo. E nesse cenário, a oposição teria quórum para aprovar um eventual impeachment de um ministro da Corte. E o destino da família Bolsonaro também foi discutido nesse encontro. Começando pelo senador Flávio Bolsonaro. Ele deve concorrer à reeleição do Senado pelo Rio de Janeiro. Já o filho 02, o Carlos Bolsonaro, que atualmente é vereador na capital carioca, pode disputar uma vaga no Senado em um desses 3 estados, Santa Catarina, Espírito Santo ou Roraima. Mas esse plano enfrenta resistência entre os aliados ali da extrema-direita. E a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro também foi pauta da conversa. Ele é considerado forte candidato para São Paulo, mas Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, ponderou que o Eduardo dificilmente vai conseguir se candidatar e pode até ser preso caso ele volte para o Brasil. Agora, passando para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela pode disputar o Senado pelo Distrito Federal. Rodrigo. Então é isso, eles estão fazendo aí as contas, distribuindo as peças por vários estados. A questão é, se o Jair Bolsonaro quiser alguém da família concorrendo o ano que vem, e parece que esse é o plano, um desses aí vai ter que abrir mão de Senado para concorrer à presidência, ou o Flávio, ou a Michele, e aí tem que haver um remanejamento. Bom, o fato é que Bolsonaro precisa encarar a realidade. Ele está inelegível, as chances de concorrer nas eleições do ano que vem são mínimas, para não dizer nulas. Existe então a necessidade do substituto, ou da substituta. De acordo com interlocutores, o ex-presidente diz ter preferência pela candidatura de Michele, a ex-primeira-dama. Isso, uma candidatura ao Palácio do Planalto mesmo.
apesar do apoio cada vez mais explícito que vem do Centrão e da Faria Lima ao nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, o Bolsonaro prefere a Michelle, mas o Centrão e a burguesia nacional querem empurrar a candidatura do Tarcísio. Laura Couto tem mais detalhes. Rodrigo, de acordo com aliados, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é quem tem insistido para manter o nome da Michelle nas pesquisas encomendadas pelo Partido Liberal. Até agora, o resultado das sondagens tem apontado que o Tarcísio e a Michelle têm desempenho parecido no confronto contra o atual presidente Lula, que deve disputar a reeleição em 2026. Para os aliados, o que faz o Bolsonaro preferir a Michelle na disputa é a confiança na esposa, mas principalmente o receio de perder o posto de líder da direita para o Tarcísio. Ou seja, o Bolsonaro está com medo de ser deixado para trás, de ser escanteado de vez. Além disso, a avaliação da cúpula do Partido Liberal é de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda é jovem na política, foi eleito com o apoio do Bolsonaro e que ele não tem força própria nas ruas. Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro conta com o eleitorado feminino e evangélico, além dela ser a presidente do PL Mulher, Rodrigo. O Eduardo hoje seria muito difícil concorrer, porque ele queimou todas as pontes. Se voltar para o Brasil, pode ir em cana. A Michelle, inclusive, da família Bolsonaro, é quem aparece com melhores índices em todas as pesquisas. Então está parecendo que vai afunilando entre Tarcísio, né, ou Michelle. Aliás, podem sair os dois. O Tarcísio pela direita partidária tradicional e a Michelle com apoio da família. Será? Vamos aguardar. Esse quadro ainda vai ser depurado para haver uma definição. Bom, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma lição de democracia para os Estados Unidos. Quem diz isso não sou eu, não é o ICL urgente. Isso está na capa da revista britânica The Economist, que é uma espécie de bíblia dos empresários, dos executivos, do pessoal do neoliberalismo. Olha só que capa interessante, né? Eles usam a figura daquele viking que invadiu o Capitólio, né, o chapéu, só que é o Bolsonaro. Lembra daquele sujeito que é um dos que invadem o Capitólio na tentativa de golpe lá nos Estados Unidos, usando aquela fantasia de viking, sei lá do que era aquilo? Mas então é o Bolsonaro usando aquele chapéu. E aí, a inscrição que está aqui do lado é: o que o Brasil pode ensinar para os Estados Unidos, para a América? E aí, o julgamento de Jair Bolsonaro. É como se o Brasil estivesse dando lição de democracia, estivesse ensinando para os Estados Unidos como defender as democracias. Sabe aquilo que a gente vem falando todo dia? Como as democracias morrem? Como salvar as democracias? Que, aliás, é o tema de uma super aula que acontece hoje à noite aqui no ICL. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Daqui a pouco eu trago mais. Tem tudo a ver com isso aqui. Então, até Economist, né? Na reportagem, a revista chama Bolsonaro de Trump dos trópicos e afirma que o golpe fracassou por incompetência do Jair Bolsonaro. Se você quer saber mais sobre a extrema-direita, que mobiliza até a The Economist e faz a Economist dizer que o Brasil está dando lição de defender a democracia, participe hoje à noite da aula inédita no Brasil com o Daniel Ziblatt, autor de Como Salvar as Democracias. Como é que você participa? iclurgente.com.br. Você se inscreve, iclurgente.com.br. É hoje às 8 da noite, mas dá tempo ainda. Se inscreve agora e você acompanha essa super aula hoje à noite nesse link que está aí, ó, aqui embaixo na tela. iclurgente.com.br, ou então você também pode ir aqui no QR Code que está aqui no canto da tela, tá bom? Vamos adiante, pessoal. Ó, quem também está se articulando para a eleição do ano que vem é o Partido União Brasil. É hoje o maior partido da direita, né? Tem 3 ministros no governo do Lula, só que está fazendo discurso de oposição. E está incomodado com o Lula. Esse incômodo aumentou depois da reunião ministerial desta semana, em que Lula cobrou os ministros do Centrão, e especialmente do União Brasil: escuta, vocês têm que defender o governo. Vocês vão ficar na oposição ou vão defender o governo? O Lula passou uma risca assim no chão e falou: decidam-se. Lula afirmou que não gosta do presidente do União Brasil, que é esse sujeito aqui, esse cabra aqui, ó, o Antônio Rueda, que está aqui nessa foto. O Lula disse que não gosta dele e não acredita que vai ter apoio do União Brasil em 2026. Então o que eles estão fazendo no teu governo, Lula? Põe esses caras para fora logo. Troca esses ministérios. Os caras estão lá, ó, gerando escândalo normalmente nos ministérios, né? Fazendo negócio. Tira logo, rompe. Né? É o caminho. Ó, a articulação para o desembarque do União Brasil cresceu e a cúpula do partido pretende discutir a entrega dos cargos na próxima reunião da executiva marcada para a semana que vem. Vale lembrar que o União Brasil já lançou até o governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado, como um pré-candidato, claro, de oposição
a presidência da República. Então tem Michele, tem Tarcísio e tem o Ronaldo Caiado, da direita, tradicional, agronegócio, pré-candidato do União Brasil. Falando em extrema-direita, pessoal, Carla Zambelli, de volta às telas aqui do ICL Urgente. Após a audiência de ontem, a gente trouxe aqui essa notícia, né? Houve mais uma audiência lá em Roma para ver se ela saía, se não saía da cadeia. Bom, a deputada federal vai continuar atrás das grades. Laura Coccio conta mais detalhes para a gente. Rodrigo, a justiça italiana alega que o risco de Zambelli fugir do país atingiu um grau máximo caso ela seja solta. Por isso, a corte decidiu que a prisão deve ser mantida, então ela vai continuar aí na prisão de Rebibbia. Além disso, os juízes também analisaram laudos médicos de Zambelli e afirmaram que a deputada tem condições de continuar presa. Agora a gente fica no aguardo do pedido de extradição feito pelas autoridades brasileiras, que a justiça italiana ainda vai analisar. Mas nesse meio tempo, Rodrigo, a Zambelli vai continuar atrás das grades. Atrás das grades da Zambelli. Pessoal, falando em atrás das grades, a Polícia Federal prendeu a golpista Rosana Maciel Gomes, que foi condenada pelo Supremo a 13 anos e 6 meses de prisão por crimes ligados ao 8 de janeiro. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de BH, quando ela desembarcava de um voo fretado pelo governo dos Estados Unidos com deportados brasileiros. Olha ela aí, né? Tentou se esconder nos Estados Unidos e não foi bem aceita por lá, não. O Trump mandou de volta. Segundo a PF, Rosana havia sido detida pela imigração dos Estados Unidos, tinha sido presa em flagrante no dia dos atos antidemocráticos, mas fugiu, conseguiu liberdade provisória em agosto de 2023 e se escafedeu para os Estados Unidos. A Rosana estava na lista de difusão vermelha da Interpol e agora é uma patriota que volta à pátria para cumprir prisão. Bem-vinda, Rosana Maciel Gomes, para cumprir prisão por golpismo. Pessoal, uma última notícia aqui, o negócio está feio na Argentina para o Milei, hein? Estudo realizado pela consultoria Horus revelou que a grande maioria dos usuários nas redes sociais percebe o governo do presidente argentino como corrupto. É pesquisa de hoje. O levantamento veio depois do escândalo envolvendo a irmã do presidente, a Karina Milei. Segundo o relatório, 86%, olha aqui, está na manchete, ó, 86% dos argentinos consideram o governo corrupto. Isso aqui está lá no nosso site, iclnoticias.com.br. Só 11% defendem a turma do Milei, atribuindo o escândalo a uma manobra da turma do kirchnerismo, dos peronistas, que teria sido amplificada pela mídia. Mas a imensa maioria, 86%, acredita que Milei é culpado de envolvimento com corrupção, especialmente por dar esse espaço todo para a irmã citada nesse caso de corrupção. Pessoal, queria agradecer aqui, obrigado Laura mais uma vez pela parceria aqui no ICL Urgente, em mais uma tarde de notícias, de noticiário aqui ao vivo. Valeu. Obrigada, Rodrigo, até amanhã. Valeu, e uma última vez, eu já falei, mas vou falar de novo, é hoje, hein? Como salvar as democracias. Isso vale para a Argentina, vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, para a Itália, para a Hungria. Como salvar as democracias? Hoje, aula com o Daniel Ziblatt. E como é que você participa? Você se inscreve digitando iclurgente.com.br ou pelo QR Code que está aí na tela. Você aponta a tela do seu celular aqui, ó, o QR Code, e se inscreve. E aí, 8 horas da noite, Como Salvar as Democracias, com Daniel Ziblatt e Eduardo Moreira. Daqui a pouco vem aí o N2 com aprofundamento e debate das principais notícias do dia. Eu estarei por lá com a Gabi Varello, Chico Sá, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! Chegou o grande dia e eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para aprender com um dos maiores professores do mundo. Hoje, às 8 horas da noite, Daniel Ziblatt, professor de Harvard, autor de Como as Democracias, vai dar uma aula inédita, exclusiva e traduzida para o português aqui no ICL. 1 hora antes dessa aula, se você já está inscrito ou inscrita, vai chegar no seu e-mail e no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o link para você clicar e já entrar na sala de espera. Se você não está inscrito ou inscrita, não perde a chance. Que sorte que você está assistindo esse vídeo. Clique aqui no link e se inscreva gratuitamente. À noite a gente se vê. Resposta do Elon Musk: nós daremos golpe onde for necessário. O Brasil nunca foi uma nação. O Brasil é um país bem-sucedido. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo.
Um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo? Precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou.